As pessoas se apegam quando estão aprendendo o idioma, o alemão, Antônio. As pessoas se ligam muito na gramática. Elas travam de falar. Quando elas começam a aprender o acusativo, o dativo, o genitivo, elas tomam aquele susto e travam. Muitas pessoas acham que elas têm que atingir um certo nível, né, de alemão, devem falar um alemão correto, né? Fala aí, qualquer coisa. ZYB200, Rádio Fab FM, Berlim, Alemanha. Só que em Berlim eu tô com uma pessoa hoje que todo mundo gostaria de encontrar para fazer milhões de perguntas. Uma delas é em quanto tempo eu aprendo esse idioma dos céus. Ele vai falar pra gente hoje num bate-papo super descontraído em quanto tempo você aprende a falar esse idioma, para trabalhar, para poder ter sua vida social. Fiquem ligados porque a gente agora vai saber de fato quanto tempo eu aprendo a falar fluente esse idioma. Vamos lá! Antônio, o povo de casa quer saber em quanto tempo eu aprendo esse idioma. Mas vamos mandar real, que a galera quer saber a real. Tá ok. Bom, Fabi, o alemão dá um pouquinho mais de trabalho para aprender, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o espanhol, o italiano. Claro. É uma língua, vamos dizer assim, difícil de adquirir, né? Por experiência própria. Mas quanto tempo? Quanto tempo? Fala logo, o povo tá curioso. Quanto tempo? Isso depende de quanto tempo a pessoa estuda. Porque, por exemplo, se digamos que a pessoa vive aqui na Alemanha, né? Ou seja, numa situação de imersão. Ok. Né? Ou seja, todo dia tem contato com falantes nativos. E além disso, estuda em casa, faz curso de alemão. Aí eu creio que a pessoa em um ano está em condições de se comunicar com um pouquinho, né? Então, gente, deixa eu apresentar aqui Antoninho. Toninho é um velho conhecido meu, um estudante de linguística. Ele fala aí alguns idiomas. Quantos idiomas você fala mesmo, Gi? Nem eu sei direito. Ele fala japonês, gente. O maluco é brabo. Ele fala chinês. É brabo. Ele fala italiano, enfim, ele fala muito bem. Ele estuda línguas, na verdade, até línguas mortas você estuda. Latim. Latim, enfim. É um cara que tem, naturalmente, condições de falar um pouquinho a respeito do assunto, né? E por isso que nós vamos hoje conversar com ele. E a gente tá em casa, Antônio, e a gente fica assim pensando, eu me mudei para a Alemanha e esse idioma não entra na minha cabeça, como é que eu faço para aprender? E são muitas perguntas que a gente se faz quando a gente chega aqui. Sim. Né? Porque a gente vem num sonho achando que tudo vai ser muito fácil, que vai ser maravilhoso, mas quando a gente chega aqui a gente enfrenta uma realidade. Que a primeira barreira é o idioma. Porque sem o idioma você não consegue trabalho, você não consegue estudar, você não consegue muita coisa. Exato. Né? Você chegou aqui há 10 anos atrás, você já sabia o alemão quando você começou aqui? Os seus estudos lá atrás, no mestrado? Na verdade eu aprendi um pouquinho de alemão no Brasil, mas o curso não foi suficiente. Realmente eu posso dizer que a grande parte do que eu aprendi aqui na Alemanha. Mas aí você aprendeu a sua fluência. Quando é que foi que a fluência... Porque as pessoas querem trabalhar e ela precisa da fluência. Quando é que veio a fluência do idioma? Para atingir um grau de fluência, eu daria entre 1 e 2 anos para isso. Ou seja, a pessoa tem que ter muita paciência, porque o aprendizado de línguas é uma coisa trabalhosa. A mente cansa, então ela precisa de um tempo para assimilar a língua. Tem algum método, alguma coisa aí que a gente possa fazer isso mais rápido, agilizar o processo? Porque tem gente que está ansioso em casa, né? Meu Deus, quando é que eu vou aprender esse idioma? O que eu posso dizer é o seguinte, tenham sempre contato com nativos da língua.
com as pessoas que falam o idioma como língua materna, porque é com eles que a gente vai aprender como falar, em que situações utilizar o idioma, porque não basta saber a língua, né? Tem que saber também como utilizar nas situações do dia a dia. Claro. E como é que eu vou ter contato com um nativo? Porque a gente sabe que o alemão, quando você não fala o idioma, não é tão fácil o acesso, né? Você não trabalha, você não estuda, principalmente mulheres casadas que não têm contato com os alemães. O mundo exterior. O mundo exterior. Fica dentro de casa com o marido, muitas vezes com filhos e não tem contato. Como é que eu vou chegar a ter contato com os alemães e começar a praticar o idioma? Para quem é estudante, por exemplo, a pessoa pode encontrar por aí anúncios, alemães querendo aprender português, querendo fazer um intercâmbio linguístico. Então, a coisa funciona mais ou menos assim, a pessoa ensina o seu idioma e o alemão ensina o idioma dele. Assim, as pessoas quando chegam aqui, Antônio, chegam com uma expectativa muito alta, né? É Alemanha, é primeiro mundo, será que com o inglês eu consigo fazer muita coisa? Muita gente também se pergunta isso, com o inglês eu consigo fazer muita coisa aqui na Alemanha, só com o inglês? Os alemães, de maneira geral, falam muito bem inglês, então, digamos assim, a pessoa com o inglês pode sobreviver por algum tempo, mas existem certas situações em que não vai ter jeito, a pessoa vai ter que apelar para o alemão, para a língua local. E aí, nesse caso, ela tem que saber, né? Com certeza. Pelo menos um pouco. E os alemães, eles dão uma valorizada, por mais que você se debata, né, que você não tenha aquela fluência no idioma, os alemães dão uma valorizada para quem tenta. Sim, sim, claro. Principalmente nos órgãos públicos, né? Isso. O alemão, ele, digamos assim, ele não exige que a pessoa fale um alemão perfeito, mas sim um alemão com que o estrangeiro consiga se comunicar, né? Havendo comunicação, tá tudo bem para eles. Não importa que a pronúncia seja capenga, não importa que a pessoa faça construções gramaticais erradas. Hallo, 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 Gott sei Dank. Und? Naja, graças a Deus, acabei de falar, irmãos. O importante é se comunicar. Se a pessoa o alemão macarrônico, o importante é se comunicar. Exatamente. Conseguindo isso, a pessoa já está, digamos assim, bem numa boa situação aqui. Porque eu acho que muita gente chega achando, eu vou ficar só no inglês mesmo, porque eu não aprendo esse idioma, o idioma é muito difícil. Antônio, tem essas pessoas que se desmotivam em pouco tempo? Você acha que é impossível alguém aprender um idioma? Já é um fato ruim a pessoa ter esse espírito, né, de derrotista, né? Nunca vou aprender, isso não se deve fazer. Como eu falei, a pessoa precisa sim de um pouco de paciência, que aos poucos o idioma vai sendo assimilado. Mas qual é o processo que ela tem que fazer, Antônio? Que eu sei que você é um cara super estudioso, eu conheço o Antônio, né, no nosso íntimo, são 10 anos de amizade, gente. Que demais! No nosso íntimo, ele está fazendo doutorado aqui, né? Voltou depois de muito tempo. Mas fala, porque eu acho que as pessoas às vezes ficam meio sem direção. Você é um cara super aplicado, é um cara que aprende idioma já com uma facilidade, porque já tem todo um método. Uma pessoa assim simples, que realmente está aprendendo o seu primeiro idioma. Certo. Primeiro passo, Antônio. O primeiro passo aqui é entrar num curso de alemão, em primeiro lugar. Outra coisa... De casa não consegue, sozinho. Olha, pelo que eu observo, né, aqui na Alemanha, quando há casais, né, digamos, alemão, brasileira, ou então o brasileiro ou alemã, a coisa não dá muito certo. Na verdade, acaba predominando um só idioma, né? Ou fala em casa português ou alemão. Ou inglês, tem muitos casais que começam em inglês também. Verdade, né? Ou então inglês. Então, assim, eu acho que a pior maneira de aprender alemão, no caso, é ficando em casa. A pessoa tem que sair, fazer um curso de alemão, em primeiro lugar. Além disso, ela tem que ser aplicada, pelo menos estudar 1 hora por dia, né? Tem que ter uma certa frequência, porque senão a pessoa esquece tudo. Você tem dicas para as pessoas, Antônio, para quem, como você me dava antigamente, você tem alguma dica também para as pessoas, para acalmar o coração dessas pessoas, consolar o coração delas que estão desesperadas? A pessoa, digamos, está aprendendo alemão, fazendo curso, né? Então, que ela continue estudando em casa, né? Por exemplo, para ler. Não adianta pegar um jornal com um artigo sobre economia
dificilmente a pessoa vai entender, né? Ainda mais se tiver o nível A1, A2. Claro. A pessoa tem que pegar, por exemplo, contos, né? Até histórias infantis, porque aprender uma segunda língua é como voltar à infância. Além disso, né? A televisão ajuda um pouquinho. E eu via muita. Com eu certeza. ficava do lado, eu ficava o dia inteiro na televisão. Eu chegava do curso, era televisão. E os amigos do curso também ajudam, mas também não é tudo, porque eles têm um alemão tão ruim quanto ajuda a gente, né? Porque, digamos, no curso de alemão tem outros estrangeiros, ou seja, tá todo mundo na mesma situação lá. Na mesma situação. O que acontece? Cada um comete os seus erros, né? Então, digamos assim, a gente aprende, mas tem também o grande risco de aprender algumas coisas da maneira errada, né? Por isso que eu volto a dizer que é preciso falar com os donos do idioma, né? Os falantes nativos, no caso. Mas é difícil o contato, eu não consigo contato. Tem que tentar, gente. Tem que tentar. Eu sei que é difícil, os alemães não são tão... É diferente, né? Sim. É diferente, realmente, a gente super entende. Mas no esporte, na dança... né? Em qualquer atividade extra, você vai ter contato com eles. Às vezes você não tem um trabalho, não consegue ter um trabalho, mas nas atividades extras, eles estão sempre abertos. A cidade, no caso Berlim, oferece mais possibilidades de aprender o idioma alemão, né? Vários cursos, tem muita coisa para fazer. As pessoas são mais abertas. Tem aqui tem grupo de leitura, né? As pessoas leem um livro e se encontram para discutir. Tem várias opções, academia. Aprende quem não quer. A gente só não aprende alemão quem não quer. Isso. Porque possibilidades tem. A coisa que as pessoas se apegam quando estão aprendendo o idioma, o alemão, Antônio. As pessoas se ligam muito na gramática. Elas travam de falar. Quando elas começam a aprender o acusativo, o dativo, o genitivo, elas tomam aquele susto e travam. Aconselho vai com tudo, minha filha, esquece isso. Bem lembrado, porque realmente muitas pessoas acham que elas têm que atingir um certo nível, né, de alemão, devem falar um alemão correto, né, para então se comunicar. Mas a coisa não é bem assim, a pessoa precisa sobreviver aqui, numa emergência, numa situação urgente, a pessoa vai ter que utilizar o idioma mesmo não dominando o idioma por completo. Então, o que eu digo é que a pessoa deve falar sim, sempre, sem vergonha, sem medo de errar. Se a pessoa errar, tudo bem, ela pode depois melhorar, né? Claro, sempre existe a possibilidade, mas o que não se deve fazer é se calar. Quem não se comunica se trumbica, gente. Já dizia o Chacrinha. Isso, exatamente. Esquece gramática, né? Eu diria, quando a gente está aprendendo, principalmente a gente que fala bem, né, naturalmente o nosso idioma, a gente tem uma preocupação enorme em falar também o segundo idioma igual. Não vai acontecer, porque você não é nativo. Não. E você pode falar fluente, mas da sua maneira. Primeira etapa da esperança, né? Eu vou aprender alemão, eu vou conseguir. Aí a etapa do desespero. Não aprendo. Ai, meu Deus, não vou conseguir, né? Aí tem a etapa que você tá entrando alguma coisa, eu tô entendendo. Ai, que delícia! Quem sabe, né? E aí tem a outra etapa que é, já consegui entender uma frase, eu não consigo ainda me comunicar, mas a frase eu já estou entendendo, o contexto. E aí vem a outra etapa, consegui perder um pouco a vergonha de falar alguma coisa. E aí em diante. É isso, galera. Espero que isso aqui sirva de motivação. Amanhã vocês vão lá, vão pegar o livro, vão entrar na internet. Não vão faltar a aula. Não vão faltar a aula. Não vão ficar igual a Fabiana, que no primeiro ano só queria saber de festa. Vamos estudar, vão se aplicar. Gente, esse bate-papo é pra vocês. Antônio, obrigada, meu amigo, meu irmão. Nem tomou café, gente. Eu aqui comendo, aqui direto. Ó, isso aqui é a torta dele, você tá comendo, né? Agora sim, tô aí, seu café tá chegando. Sem problema. Esqueceu de tomar o café, amigo? Eu tava compenetrado. Eu tava concentrado no bate-papo, né? Tava concentrado. É que a galera ali, ó, fica só assistindo. Beijo!